Existe uma ideia que se espalhou silenciosamente nos últimos anos e que, para muitas pessoas, parece fazer todo sentido: a de que existe uma frequência da riqueza específica, um estado vibracional exato que você precisa alcançar antes que o dinheiro possa aparecer na sua vida. A promessa soa sofisticada, quase científica e ao mesmo tempo espiritual. Mas raramente alguém para observar o efeito psicológico real dessa crença. Porque, na prática, ela cria um paradoxo difícil de sustentar. Se você ainda precisa alcançar uma frequência para receber, então você parte do princípio de que não está nela. E isso por si só já define toda a experiência que vem depois. Talvez o ponto menos discutido seja este: quando você acredita que existe uma frequência específica para a abundância material, você cria automaticamente uma distância entre quem você é agora e aquilo que deseja viver. Essa distância não é energética no sentido místico, ela é mental, identitária e perceptiva. Ela se traduz em esforço constante, em vigilância emocional, em uma espécie de autoavaliação silenciosa que nunca termina. Estou vibrando certo? Estou alinhado o suficiente? Será que fiz algo que me tirou dessa frequência? Aos poucos, o foco deixa de ser a vida em si e passa a ser o monitoramento interno do próprio estado. E é aqui que a narrativa começa a se inverter. Porque, se observar com honestidade, você vai perceber que o dinheiro nunca respondeu bem à tentativa de controle excessivo. Ele se movimenta por decisões, contextos, encontros, oportunidades, timing e, sobretudo, pela forma como uma pessoa se percebe dentro da própria realidade. Não existe na experiência humana concreta um marcador invisível que diga: agora você alcançou a vibração correta, portanto está autorizado a receber. O que existe são estados internos que permitem ou bloqueiam a percepção de caminhos possíveis. Quando alguém diz que manifestou recursos financeiros enquanto não estava fazendo nada, isso raramente significa inércia absoluta. Significa que internamente aquela pessoa deixou de lutar contra a própria realidade. Ela parou de se colocar em oposição ao momento presente. E isso muda tudo. Porque a maior parte do desgaste não vem da ausência de dinheiro, mas da resistência contínua ao fato de que ele ainda não está ali. Essa resistência cria tensão, e tensão estreita a visão. Uma mente tensa enxerga menos opções, interpreta menos sinais e reage de forma previsível. Há um detalhe sutil que quase nunca é dito: a ideia de fazer algo para receber costuma estar carregada de uma noção moral escondida. Como se fosse preciso merecer, provar, compensar ou corrigir algo antes. Mesmo quando isso vem disfarçado de espiritualidade elevada, o fundo psicológico ainda é o mesmo: uma negociação silenciosa com a realidade. E a realidade, curiosamente, não negocia nesses termos. Ela responde ao que é assumido como verdadeiro, não ao que é desejado com ansiedade. Quando você observa pessoas que parecem receber com mais fluidez, percebe que elas não estão necessariamente mais alinhadas, mais conscientes ou mais elevadas. Em muitos casos, elas simplesmente não estão em conflito interno com a ideia de receber. Não existe um drama interno, uma vigilância constante ou uma tentativa de se ajustar a um padrão invisível. Elas se movem a partir de uma premissa simples, muitas vezes inconsciente: isso faz parte da minha experiência possível. E essa premissa molda decisões, postura, linguagem, escolhas e até a forma como oportunidades são reconhecidas. Dizer que a frequência da riqueza é uma mentira não significa negar estados internos, percepção ou consciência. Significa apontar que a metáfora foi levada longe demais e começou a produzir o efeito oposto ao que prometia. Em vez de libertar, aprisiona. Em vez de simplificar, complica. Em vez de devolver poder, cria dependência de métodos, processos e validações externas. A pessoa passa a acreditar que algo precisa ser ajustado nela antes que a vida possa responder. Mas e se o ponto não fosse ajustar, e sim parar de interferir? Não no sentido de abandonar ações práticas, mas de abandonar a guerra interna. Porque existe uma diferença profunda entre agir a partir de clareza e agir a partir de urgência. A urgência nasce da sensação de falta. A clareza nasce da percepção de possibilidade. Uma se fecha, a outra se expande. E, curiosamente, ambas podem envolver movimento externo, trabalho e decisões. A diferença não está no que se faz, mas no estado a partir do qual se faz. Quando alguém relaxa internamente em relação ao dinheiro, algo interessante acontece. O tempo psicológico muda. A ansiedade diminui, a comparação perde força, o medo de errar se suaviza. Nesse espaço, ideias surgem com mais naturalidade, conversas acontecem sem tensão, convites são percebidos onde antes passavam despercebidos. Não porque o universo recompensou um estado vibracional, mas porque a mente deixou de filtrar a realidade pelo medo da escassez.
Talvez o aspecto mais desconfortável dessa reflexão seja admitir que não existe um momento mágico de desbloqueio. Não há um ponto exato em que tudo se alinha e, a partir dali, o fluxo se torna garantido. O que existe são decisões internas repetidas, muitas vezes silenciosas, sobre quem você está sendo em relação à própria vida. E algumas dessas decisões envolvem parar de tentar merecer o que na prática sempre esteve disponível em algum nível. Fazer nada nesse contexto não é ausência de ação, é ausência de conflito. É parar de tensionar o presente com um futuro idealizado. É interromper o ciclo de autovigilância emocional. É permitir que a realidade se organize sem a necessidade de controle constante. E isso é mais desafiador do que parece, porque exige confiança não em uma técnica, mas em si mesmo. Quando a narrativa da frequência cai, sobra algo mais simples e ao mesmo tempo mais exigente: responsabilidade interna. Não no sentido de culpa, mas de autoria. A vida que se apresenta agora não é um teste, nem um castigo, nem um sinal de desalinhamento. Ela é apenas a continuação lógica de premissas internas que podem ser revistas. E revisar uma premissa não exige esforço contínuo, apenas honestidade. Talvez o ponto mais poderoso seja perceber que o dinheiro nunca foi o centro dessa conversa. Ele é apenas um dos espelhos mais sensíveis da relação que alguém tem com controle, segurança, identidade e valor. Quando essas relações se reorganizam, o efeito aparece em várias áreas, não como milagre, mas como consequência. E isso deixa uma pergunta no ar que não pede resposta imediata. Se você parasse de tentar alcançar uma frequência, um estado ou uma versão ideal de si mesmo, o que mudaria na forma como você vive hoje? Não no futuro distante, não quando tudo estiver resolvido, mas agora. Talvez seja nesse espaço silencioso, sem esforço e sem promessa, que algo comece a se mover. Não porque você fez mais, mas porque finalmente parou de atrapalhar.